Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live semanal de quarta-feira às 21 horas. Em homenagem a Janeiro Branco, nós estamos aqui numa série de lives. Nós estamos na terceira e hoje nós trouxemos mais um convidado. Vocês que já estão aqui comigo neste momento, o Wellington, que é o nosso convidado, a Fá, Daniel, o Felipe, Solange, vão me dizendo se está chegando bacana para você o som e a imagem, para que a gente tenha realmente um conteúdo bastante aproveitável e fácil de você acompanhar, ok? Dentro deste Janeiro Branco, eu estou trazendo casos de transtornos de ansiedade. Ansiedade pode ser natural, mas também, quando ela é intensa, frequente e de duração prolongada, ela pode ser considerada patológica. E existem alguns tipos de ansiedade patológica. Na primeira live do dia 12, que foi o convidado Felipe, nós falamos de ansiedade e pânico. Na semana passada, do dia 19, em que a Mônica esteve, nós falamos de fobia. No caso dela, fobia de aves. E hoje, com a história do Wellington, a gente vai saber como era a ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizado, que é o nome que nós, profissionais da saúde mental, damos para essa série de sintomas, que eu vou explicar daqui a pouquinho, é o mais comum que nós temos. A maioria das pessoas sofre de um transtorno de ansiedade, que pode evoluir para um transtorno do pânico, ou ela pode continuar sendo simplesmente um transtorno de ansiedade generalizada. É um transtorno que começa precocemente, na infância. São crianças que a gente já percebe tensas, preocupadas, inquietas, que qualquer novidade que vem gera um estresse profundo, gera medo de não dar conta, medo de não ser capaz. E isso tudo vai se acumulando, até que muitas vezes tem um evento e aí realmente a pessoa entende que ela está com um transtorno mental, um transtorno de ansiedade. E acaba inclusive indo ao médico. A gente sabe que esse transtorno, por ele muitas das vezes começar lá na infância, não adianta a gente só olhar para de fato para o momento que a pessoa começou a sentir a piora dos sintomas. A gente tem que olhar lá embaixo. O cenário que eu escolhi hoje, com essa árvore aqui atrás, não é o acaso. Eu, dentro de um outro tipo de trabalho online do programa Chega de Ansiedade, que é um tratamento online que eu tenho junto com a minha amiga e parceira Inês, através do Chega de Medo e Ansiedade, nós usamos exatamente essa metáfora para explicar a ansiedade. O que a gente vai ver na história do Wellington, que nós vimos na história da Mônica, na história do Felipe, é a parte do tronco e dos galhos. O que a gente vai saber em termos de como isso foi tratado, quais as soluções, é a parte daqui, da onde a gente já não vê mais, para o fundo. E esses nozinhos que vocês estão vendo aqui são os nozinhos, são os problemas que tem lá debaixo da terra nas raízes. O mais legal dessa imagem é que justamente as raízes são maiores do que a árvore. E é assim. A nossa mente mais profunda, a nossa mente subconsciente, ela contém as raízes do seu problema. Seja ele físico, seja ele emocional, seja ele mental. Então, quando a gente ouve essas histórias, essa live é chamada Histórias que Curam, o objetivo é que você realmente também possa ser transformado para que você
seja curado. De que transformação eu estou falando da transformação de você entender uma informação, aquilo fazer sentido para você, e você ter esperança, e você ter um caminho, e você ter estratégias que você vai poder usar para você realmente ficar bem. Então essas pessoas vieram aqui, e o Wellington está fechando essa série dessas 3 lives com muito amor no coração, para realmente servir de exemplo. O Wellington é professor, vocês vão saber mais da história deles, então ele está acostumado a falar. Mas não pense que mesmo a pessoa tendo muito know-how, tecnologia, saber fazer live, saber que quando ela vem ao vivo contar dela, de uma dor profunda dela, isso seja fácil. Não é. Então vocês que já estão presentes ao vivo aqui, eu quero muitos coraçõezinhos para eu chamar o Wellington, para vocês conhecerem essa história desta pessoa maravilhosa. Eu não vou dar spoiler, mas o que eu quero que vocês entendam é que cada uma dessas pessoas que eu trouxe tinha uma história diferente. Tanto com relação à ansiedade, como também com relação a como me conheceu. Por que realmente acabou confiando em mim como uma hipnoterapeuta. Isso, já estão chegando aqui todos os coraçõezinhos. Eu vou cumprimentar as pessoas que já estão aqui comigo. Deixa eu ficar aqui no meu computador também, porque aí eu consigo ver os comentários que às vezes trava para mim. Então vamos lá, deixa eu cumprimentar todo mundo. Felipe, Solange, Márcia. Obrigada, Márcia, por dizer que está tudo bem. Vânia, Muniz, a Eiko. A Eiko já me acompanhou na live passada, né, Eiko? Essa é a terceira live que eu estou fazendo hoje. Já fiz uma pelo Chega de Medo e Ansiedade, já fiz outra pela RNA Radiologia e agora eu estou fazendo aqui para vocês, realmente dentro do meu canal. Josiane, o Alex, a Edila. Muito bem. Então vamos lá. Vamos chamar o Wellington. Vamos lá, minha gente, coraçõezinhos para o Wellington, que vão representar a nossa salva de palmas para ele. Já estou chamando ele. Vamos lá, o Wellington já está aqui para disparar um monte de informação bem interessante para todos nós. É, isso aí, segue os corações. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Como é que você está, Wellington? Tudo bem? Estou ótimo, graças a Deus. Vivendo aí excelentemente, né? Depois de todo o processo que eu passei hoje, uma pessoa diferente em vários sentidos, em várias áreas da minha vida, a mudança foi muito grande para mim. Muito prazerosa, na verdade, para continuar aí os meus objetivos, né? Meus anseios de vida. E isso que o Wellington está falando, para dar continuidade aos meus objetivos e meus anseios de vida, eu vou fazer aqui como uma profecia. E talvez até o Wellington se surpreenda, mas ele vai entender. A profecia de vocês anotarem muito bem esse nome, e talvez o nome artístico será o El Rosa, porque vocês vão ver esse nome brilhar aqui no Brasil. E quiçá lá fora. Né? Estamos te esperando. Wellington, diz para nós a sua apresentação básica, a sua idade, também o que você faz, a sua profissão, enfim, conta para nós quem é o Wellington. Bom, para quem não me conhece, também para quem conhece, né? Meu nome é Wellington, eu tenho 32 anos, sou formado minha primeira formação acadêmica é letras, né? Sou professor de língua portuguesa e língua estrangeira na rede pública do estado e também tenho a formação como recursos humanos, que atualmente é o que eu faço, que eu trabalho, né? Que é pessoas, né? Lidar com pessoas, gestão de pessoas, né? Isso já vai aí entre lecionar e trabalhar com recursos humanos.
já tem aí uns 10 anos de trajetória. E venho sempre tentando, né? Para quem me conhece sabe que eu sempre venho tentando me aprimorar, tentando ter um crescimento, né? Tanto profissional como pessoal. E chegou o momento de eu procurar também uma ajuda, né? Para que eu possa melhorar, né? Mentalmente a minha situação, né? Da questão da ansiedade, né? Para que eu possa ainda dar mais andamento aos meus objetivos de vida. E Wellington, conta pra gente, como que era a sua vida dentro da ansiedade? O que que você sentia? Como que isso começou? Como que foi acontecendo ao longo do tempo? Fique bem à vontade para contar assim aquilo que você sente que é importante para você, né? Para as pessoas que estão aqui nos Sim. acompanhando. Você está sendo bastante cumprimentado. Não sei se você está acompanhando aqui os comentários. Às Tô, vezes eles tô. travam para a gente, né? Estou com o meu Sim. notebook aqui ligado também para a gente poder ver. Não, Muito bem, então. diga lá. Meu processo com ansiedade, na verdade, veio de um processo que às vezes a gente não percebe, né? Então, são momentos da vida da gente que eu vivi muito tempo achando que era normal, né? Que aquilo fazia parte da minha vida e que eu tinha que conviver com aquilo, né? E aí eu comecei a achar alternativas para que pudessem me ajudar aquilo, né? A diminuir um pouco a situação que eu vivi em cada momento. E eu fui perceber isso, na verdade, né, faz pouco tempo na minha vida, né, quando eu procurei mesmo realmente procurar uma ajuda, entender o que é ansiedade e o que ela estava fazendo em mim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa de falar com todo mundo, de ser muito fácil de lidar, sempre adorou estar no meio das pessoas, fazer as coisas, aparecer mesmo, né? Participar de tudo que eu pudesse participar, que desse tempo na minha agenda, eu estava lá participando. E eu tive um processo na minha vida, né? Começou, na verdade, quando eu me assumi, né, homossexual, né, quando eu realmente quis dizer ao mundo, né, quem era o verdadeiro Wellington, né, o Wellington que realmente era, né, desde quando nasceu, o Wellington sempre quis, né, teve uns objetivos, mas sempre tinha uma vontade que muitas vezes ficou trancada. Então eu passei por um processo muito delicado na minha adolescência referente a isso, né? Parte familiar, né? Porque nem sempre os pais aceitam, né? Daí sempre tem um lado que aceita, o outro não. Então a gente sempre vai passando por uns processos delicados, né? Tive apoio de muitas pessoas da minha família, só que eu me vi numa situação que eu não percebia antes, que pelo fato de eu estar passando algumas situações referentes a isso, eu sempre tentava ser o melhor possível, no sentido de ter muita aprovação das pessoas. E Uhum. isso eu acho que, eu tenho certeza que foi o que deve a chave de criou-se ansiedade em mim. O processo da ansiedade começou quando eu tentava provar para os outros quem era o Wellington. Que o Wellington que mudou, que falou o que é realmente, não mudou. Ele apenas é uma pessoa que gosta do mesmo sexo, mas é um ser humano como qualquer um outro, né? E que tem objetivos, que tem sonhos e que não mudou nada. O andar da minha vida, né? Então eu passei por um processo muito grande. E aí, mas fui vivendo a adolescência, tinha as crises de ansiedade, mas nada que impedisse eu de fazer, né, as minhas atividades. Sempre tendo o apoio da minha mãe, que ajudava muito, né, nessa parte de continuar, né, quando desanimava, sempre estava ali. E aí, de repente, eu me deparo, né, em 2016, com o falecimento da minha mãe. E daí foi o choque para mim, né? Porque minha mãe sempre foi a que sempre defendeu todo mundo em casa, né? É a mãe, Uhum. a grande maioria das famílias, a mãe é a que defende sempre os seus filhos, né? Uhum.
E eu me Uhum, senti meio que agora, o que que vai acontecer comigo, né? O que que vai uhum, ser, né? Eu já estava num relacionamento com o meu atual marido hoje, e aí uhum, eu fiquei, meu Deus do céu, o que que vai ser de mim? E até então falei, vou viver a minha vida, vou continuar, né? Tem o sofrimento do luto, o processo todo em família. uhum, E quando foi eu havia parado de fazer algumas atividades da minha vida, né? Quando eu comecei a minha primeira formação, né? Que foi próximo quando ocorreu a morte da minha mãe. E aí eu tinha deixado algumas coisas também da minha vida parada, porque eu já estava fazendo outros processos, tinha tomado outros rumos, e até então eu estava com uma vida normal. Daí teve, né, o falecimento da minha mãe, e eu uhum. continuei. Mas assim, começou uma crise ou outra de ansiedade, um nervosismo aqui. A sala de aula, que já era um local comum para mim, se tornou um local que eu tinha medo de entrar, né? Eu ficava nervoso, ansioso a cada troca de aula. Então, às vezes chegava no dia, eu tinha 5 aulas naquele dia em salas diferentes, e eu tinha ansiedade as 5 vezes, porque eu ia entrar em cada turma diferente. E turma que eu estava vendo o ano todo, né? Alunos Uhum. que eu vinha acompanhando desde o do ensino fundamental até o médio, e eu nervoso mesmo assim. E eu não conseguia entender isso. Aí eu fui encontrando algumas válvulas de escape disso. Quais seriam as válvulas Uhum, de escape minha? Eu comecei a ter crises de ansiedade muito forte e que me traziam a ânsia de vômito. Nos uhum, primeiros momentos, eram só o fazer aquela situação do vômito, mas não saía nada. Só que aquilo ali como me se fosse um aliviava, arroto, como se fosse um como se fosse um arroto. arroto. Isso. E aí, o que que acontecia? Eu sentia aquela pressão no pulmão de tanto forçar, porque era um forçar algo para sair, é como se eu quisesse tirar algo ruim que estava dentro Uhum, de mim, uhum, me libertar o uhum, meu corpo. E quando eu ficava fazendo um processo disso, ficava em torno de, por exemplo, 1 minutinho, 2 minutinhos nesse processo. Aí eu me aliviava, parece que o meu corpo relaxava e eu enfrentava uhum. aquilo que eu tinha que fazer, que eu já fazia há uns 8 anos na minha vida. E aí aquilo começou a me incomodar. Mas até então, vivendo a situação. Aí começou a aumentar o período disso, né? Eu passei de 1 minuto para 2, para 5, Uhum, até uhum, chegar ao ponto de realmente o vômito aparecer, né? uhum, De tanto que eu forçava, esse vômito começou a vir realmente. E aí eu uhum. comecei, não, não é possível isso, né? Eu falei, eu tô ficando louco, né? E aí eu falei, eu não tô. E é uma reunião aqui no trabalho, é uma sala de aula para entrar, e antes de eu fazer qualquer situação, eu tinha que ir para o banheiro e fazer meu ritual, que já virou um ritual para mim, né? E eu falei assim, e me aliviava e eu conseguia dar meu andamento. Mas nisso eu comecei a ter os meus problemas físicos, né? Ou seja, começou a atacar o meu estômago, eu comecei a ter Uhum, gastrite, aí eu já uhum, estava próximo a ter uma úlcera, fiz vários exames, né? E aí, e o engraçado, que além de eu fazer isso, a ansiedade me dava aquela vontade muito grande de comer tudo que eu tinha na frente. Eu comia e uhum. soltava aquilo. Parece que aquilo entrava e saía e levava aquilo de ruim que estava tendo dentro do meu corpo. E eu E comecei a ficar muito era suficiente para você sentir que aliviou na ou só na diminuía a só ansiedade? só diminuía, porque o Hum, processo, por exemplo, quando eu ia entrar numa sala de aula, isso acontecia comigo na escola, eu ia para o banho dos professores, me aliviava no vômito. Quando eu ia para a sala de aula, eu demorava em torno de uns 10 minutos para mim poder me situar mesmo que eu estava vivendo aquilo e que eu tinha que fazer o meu trabalho. Então eu entrava dentro da sala de aula, eu até brinco que às vezes se eu colocasse a minha mão na lousa, a minha mão ficava marcada de tanto suada que ela estava, porque eu segurava para não ter crise e mesmo assim
dava um processo de uns 10 minutinhos, e aí eu me aliviava e pronto. Só que teve uma fase na escola que eu falei assim, né? Eu fui um dia da aula, eu falei, eu não vou ficar nervoso, não vou no banheiro, vou rapaz. Bateu o sinal, peguei minhas coisas e fui para a sala de aula. A hora que eu entrei na sala de aula, mas não deu 2 minutos que eu estava dentro da sala. Eu vomitei dentro do lixo, dentro da sala de aula, na frente dos alunos. Porque eu estava Realmente veio muito espontâneo nervoso. daí. Veio espontâneo. E eu estava muito nervoso. Muito. E os alunos dizem, professor, você está bem? O que está acontecendo? Não, não, eu estou Uhum. bem, mas o senhor está... Nossa, e aí como o meu marido brinca, eu passo um desespero, né? Parece que eu estou morrendo, né? Mas aquele barulho, os gestos com o corpo é o que fazia aliviar. E aí eu coloquei na minha Hum. mente, não adianta, eu vou ter que fazer isso pro resto da minha vida, senão não vai dar certo. Eu viver. Você E aí colocou isso na sua mente. eu coloquei isso na minha mente e eu comecei a limitar a minha exploração em questão dos meus objetivos. Eu comecei a ficar mais na zona de conforto, né? Para Hum. que eu não pudesse, para que eu evitasse as crises muito Uhum. fortes. Então, quando eu já estava na minha zona de conforto, as crises acabavam sendo um pouco menores. Embora, Uhum. e era muito engraçado, porque assim, durante a semana, no primeiro dia da semana, na segunda, era o dia que eu ia para a sala de aula, se eu tivesse uma reunião que eu era aquele caos no banheiro. Esse aqui, Hum. eu estava assim, totalmente desabilitado, assim, desnutrido, porque era uma questão muito ruim. Só que ao longo da semana, isso ia diminuindo. Não, porque eu estava Uhum. ali na minha zona de conforto, ou seja, eu já tive um alívio Uhum. na segunda e durante a semana Uhum. eu fui mantendo aquilo. Passava-se o Uhum. final de semana que eu estava de boa, tranquilo em casa, a hora que ia na segunda-feira, onde era a crise pior. Porque eu ia iniciar a minha semana. E aí é onde que Entendo. começava o negócio pior ainda. Então eu coloquei na minha cabeça, né, vou viver assim, vou continuar com isso, né, vou tentar ao máximo evitar ir em algum lugar que não Uhum. seja da minha zona de conforto para mim poder evitar isso. E, e aí, beleza. Aí começou, acostumei isso dentro do trabalho, dentro, né, da escola, do outro trabalho. Isso começou a me atingir entre os amigos. De Então, que assim, maneira? sou amigo da Sandra, a Sandra me chama para tomar um café. Quando eu ia tomar esse café Uhum. com a Sandra, eu não comia nada no local, porque eu estava muito ansioso, Ah, se eu colocasse alguma coisa no estômago, eu ia vomitar no local. Então, eu já colocava na entendi. minha mente, eu já chegava no local querendo saber aonde era o banheiro, porque eu já queria Uhum. sentar de uma forma estratégia num lugar Uhum. que eu pudesse ir o mais rápido possível no banheiro para não passar vergonha ali, né? Como E aí tem aconteceu na escola, né? como aconteceu na escola. Então, eu tenho pessoas até que estão assistindo a live que já passaram essa situação comigo, deu realmente passar mal e eu esconder de todo mundo na mesa e aí as pessoas já saberem disso e eu chegar com aquele meu olho todo vermelho, lagrimejando, de fazer força e aí as minhas amigas falavam, você já foi passar mal, né? E eu, não, tô de Uhum. boa, mas eu tinha realmente passado mal. E era a forma que Uhum. eu tinha para poder conviver naquele ambiente que eu estava. Porque se eu não fizesse isso, eu ficava incomodado a noite toda, o dia todo que eu estivesse ali. Então isso começou a me deixar mais ainda de orelha em pé. Eu falei, não é possível agora. Agora até nisso, Uhum. né? Beleza, comecei a evitar ir nos lugares, a ir nos convites que as pessoas me davam, comecei a Uhum. evitar, para ficar na Uhum. minha zona de conforto. E Uhum. aí comecei, falei, quer saber? Eu vou começar, eu vou chamar o pessoal para vir em casa, para jantar, tomar um café, Aham. papá. Aí eu comecei a passar mal em casa, antes das pessoas chegarem, porque eu Hum. ficava ansioso porque a pessoa tá vindo na minha casa. E às vezes a pessoa era que vinha a semana toda, mas aquele dia específico que eu marquei algo com ela, uma janta, um almoço ou um café,
e eu ficava muito nervoso, eu passava mal. Aí durante a alimentação na minha casa eu não comia, né, junto com os convidados, eu me acabava de comer depois que todo mundo ia embora, porque com medo de eu Uhum. passar lá na frente das pessoas. Aí, novamente, coloquei na minha cabeça que eu tinha que conviver com aquilo, arrumar um jeito de válvula de escape e ver o que isso vai dar. E fui vivendo. Aí, me deparei, antes de eu lecionar, fazer faculdade, eu dançava antes, fazia aula de jazz, né? Aham. Então apresentava de final de ano, festival da escola, em meio de ano e assim por diante. E aí, o que aconteceu comigo? Eu falei assim, eu vou cuidar de mim, vou procurar um exercício físico para ver se melhora, vou trocar minha Sim. alimentação para ver se eu consigo segurar um pouco isso, né? Comecei a Aham. ler um pouco sobre alimentação, que ajudava um pouco na ansiedade, comecei a tomar alguns remédios naturais por conta para ver se ajudava. E aí eu Uhum. falei, eu vou voltar para dança. Aí voltei a procurar a escola que eu dançava, voltei às aulas. Na minha primeira apresentação, algo que eu já fazia há um tempo atrás, na minha primeira apresentação do retorno, eu estava, para quem dança, conhece as coxias do palco, né, do teatro, eu estava na coxia esperando para poder entrar após o outro grupo. E aí eu lembro que eu estava com uma amiga minha e aí eu falei pra ela, eu tô passando mal, eu tô ruim. E ela, não, mas você vai entrar agora, pelo amor de Deus, você vai entrar, Wellington, calma, Well, Meu calma. Deus, que E eu, não, eu tô sufoco. passando mal. E aí eu tive que correr e vomitar no banheiro. Eu tive que vomitar, vomitar, e assim, ir a ponto de apagar a luz pro outro grupo sair e nós entrarmos. E eu tive que ir no banheiro e eu tive que vomitar, e não vomitei nada, na verdade, porque eu já, na minha mente, quando eu estava no processo do dia da apresentação, eu já estava prevendo que aquilo ia acontecer, eu colocando na minha cabeça, e aí eu fiquei praticamente o dia inteiro sem comer, para ver Uhum. se eu não vomitava. E o que aconteceu? Uhum. Eu não vomitei, mas eu tive a necessidade de fazer todo o processo do vômito para que aquilo me aliviasse. E aí Uhum. fui, entrei, fiz. Aí isso foi no sábado. No domingo foi a mesma coisa. No dia seguinte, eu já havia acabado de entrar no palco no dia anterior. Uhum. E no dia seguinte, de novo, né? Para uma Uhum. apresentação, um dia de 5, 6, 7 minutos, né? E de novo, eu falei, não, não é possível. Eu falei, não, o que está acontecendo comigo? Aí eu Aham. comecei a falar para o meu marido que eu ia parar de fazer as coisas por causa disso, Uhum. né? Eu não vou mais isso, não vou mais Uhum. aquilo. Ele não tenta, é assim, papapá. Peguei e ele ficava, com um psicólogo, com um psicólogo. E eu sempre com aquela mentalidade, não, psicólogo não, as pessoas vão achar o quê? Que eu tô louco, né? Eu não vou Ah, é? ficar, Você não. pensava isso? Eu pensava, aí eu, não, psicólogo não, não sei o quê, né? Não tô E louco, aí, né? não tô Eu só tô louco, né? vomitando, Não, não eu tô louco, preciso. só tô Falei, ansioso. não, esse negócio aí eu vou resolver, né? E aí eu peguei e fiquei. Eu voltei em 2018 para dança, aí 18, 19, aí 19 apresentando também a mesma situação de crise de ansiedade. Daí eu falei, não, Jesus amado. Aí eu parei de lecionar, reduzi minha carga horária para ficar o menos possível na escola também, que uma que eu já estava cansado e outra que eu já estava evitando isso, né? Fui procurar Aham. médico, porque meu estômago estava danificado por questão disso. E aí Algum eu médico que peguei. você procurou, Wellington, que é gastro, perguntou para você como é que era, tentou investigar essa questão da ansiedade, ou ele só Então, viu a questão realmente da gastrite, da úlcera? da gastrite, a maioria deles falavam que era a minha alimentação que estava fazendo isso, que davam essas Tá, crises de vômito, era a tá. alimentação. Só que daí eu lembro uma fase minha da adolescência, logo quando eu já me tornei, né, maior de idade, 18 anos, eu tinha um vestibular para prestar e eu lembro que eu fiquei muito nervoso. E Aham. eu lembro que a minha cunhada me levou no gastro, porque eu estava com vômito Ah, frequente, e eu lembro que ela foi comigo até o gastro e chegou lá,
ele chegou a falar, isso aí é ansiedade, porque você está nervoso por causa Ah, disso. Você precisa controlar um pouco. Mas isso há muito tempo, mas eu nem fui uhum. lembrar essa semana para comentar no vídeo. Olha E aí só que eu, curioso. então, e aí só que daí os outros médicos na atualidade, tudo tratando como uma questão da alimentação, uma má alimentação, você precisa parar de comer fritura. Até que eu cheguei um dia numa doutora, que eu não esqueço até hoje, que ela pegou e falou assim, ó, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Aí eu ainda peguei e falei pra ela assim, mas no final do ano eu vou viajar, o que que eu vou comer? Aí ela brincou e falou assim, você vai comer mato, então. Aí eu falei, aí eu fiquei nervoso, porque eu peguei o exame da mesa dela, eu saí e não voltei mais, né? E eu fiquei com aquilo, fiquei assim, nervoso mesmo, né? Fiquei pistola com o que ela tinha falado pra mim. Mas enfim, todos vinham falando a mesma coisa, alimentação, alimentação, alimentação. Aí entrou a pandemia. Uhum. Aí que a pandemia, muito turbulento, a área de recursos humanos, assim, que envolve o departamento de pessoas, teve uma mudança muito trágica, porque legislação que muda aqui, medida provisória daqui para afastamento de colaborador, isso, aquilo, e tendo que ler, estudar, e nós aplicando na empresa ao mesmo tempo, isso, e dormia e acordava com uma com outra coisa. E eu, não, eu comecei a ficar assim, coisas que eram na minha rotina, começou a afetar. Então, eu tinha reuniões constantes com a minha gestão, com a diretoria da empresa, para a gente decidir o que ia ser feito. E aquilo, toda Uhum. vez quando eu ia, eu tinha que ir no banheiro, comecei a fazer isso muito na empresa. Antes, o processo era mais na escola. Aí comecei a fazer isso Certo. também na empresa. E no, ter que ir no banheiro da empresa, ter que fazer o vômito, papá. Aí eu falei assim, vou mudar a tática. Como a gente está usando é, olha só para você ver, um dia eu entrei no banheiro do trabalho e tava com um cheirinho de álcool. E aquilo veio uma Hum, calma em mim, que eu vou falar para você. hum, Que eu falei assim, vamos mudar a estratégia. Em olha vez do só. vômito, como a gente está usando a máscara, eu vou começar a espirrar álcool na minha máscara. Quando eu estiver bem Uhum. nesse nervoso na crise, eu vou espirrar álcool e eu vou ficar com ele cheirando que me acalma. E não é que o negócio deu certo para mim. Assim, eu mudei da válvula de escape do vômito e passei a ter que cheirar álcool, né? Então, assim, eu vivia espirrando álcool na minha máscara. Quando eu via que estava Uhum. secando a minha máscara, eu já corria lá, me encharcava ela de novo e ali eu fui vivendo. Fui vivendo 2020 inteirinho desse jeito. Aí, com a pandemia, parou-se a dança, ficou muita coisa online, a escola parou, né? Ficou tudo virtual, não podia Uhum. ter. Eu falei, ai, agora eu tô de boa. Agora as crises vão ser menores, que tudo parou, né? Só você tem que ficar indo pro Certo. trabalho, né? Aí o máximo que eu faço aqui é chegar ao álcool. Daí eu comecei. No início eu comecei, molhava uma vez no dia, ficava ali, me aliviava, conseguia ficar o dia todo. Uhum. Aí começou a ver necessidade de ser de manhã e depois do almoço. Aí começou a ser 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde. E aí comecei a transferir isso na minha casa também. Chegar em casa e ter que fazer em casa. Não ficava com a máscara, não tinha que Vomitar, você passar, fala. vomitar. E o álcool? O álcool, no Então, você processo do juntou as álcool. duas coisas, As duas acabaram coisas. ficando Só presentes. isso, só que o vômito, ele só vinha a sensação do vômito quando eu não tinha oportunidade de cheirar o álcool dentro da Hum. máscara. Então, quando eu estava num Uhum. ambiente que eu poderia ficar sem a máscara, como na minha casa, por exemplo, Uhum. então eu pegava e eu vomitava em casa. Então, em casa eu vomitava. E aí, nos outros ambientes, eu já chegava no lugar Usava já a olhando máscara. onde tinha álcool, e ali eu ficava com a máscara. Eu falei, já que tem que ficar com a máscara mesmo, né? Então, agora eu Uhum. vou usar. E aí, eu chegava já no lugar procurando álcool para mim colocar na máscara, para eu ficar ali de boa e conseguir passar ali o dia inteiro com as pessoas sem ficar nervoso, sem nada, porque eu estava cheirando aquilo. Você Aí quando começou a eu se sentir melhor, Wellington, mais perto daquilo que você considerava, entre aspas, normal, né? sim, sim, aí eu comecei a ter menos crise, porque na verdade eu não dava mais, quando eu comecei com o processo do álcool,
eu comecei a não mais esperar dar uma crise de ansiedade. Aquilo já se tornou uma rotina, eu tinha que fazer aquilo todo dia. Uhum, Inclusive, no meu carro tinha até um borrifador com álcool. Então, quando eu chegava uhum, no trabalho, ou quando o meu marido me deixava no trabalho, eu borrifava a minha máscara antes de entrar dentro do condomínio da empresa, né? Então, eu já ia certo. para o caminho cheirando álcool, né? E aí, né, comentando com algumas pessoas da empresa, alguns amigos, né? E aí a gente sempre brincando, né? Ah, Well, você tá ficando viciado, aí toma cuidado, né? Uhum, E eu nada daquilo. Aí passei 2020, aí quando foi 2021, meados de maio, né, próximo do meu aniversário, que daí coincidia que há uns 3 dias após o meu aniversário já era aniversário de morte da minha mãe, né? Então uhum, sempre o mês que eu ficava mais assim estressado, que dava mais crise, né? E que as uhum, coisas me incomodavam mais. Aí eu falei assim, eu cheguei, né? Tem uma amiga minha no trabalho que eu sempre conversava com ela e falando, ó, eu tô assim, tô assado, né? E aí eu em casa falando com meu marido, daí ele falou assim, ó, tem que procurar ajuda médica. Daí eu falei, aí eu virei e falei, eu quero ajuda agora, porque eu não tô conseguindo mais. aham, Aí eu tinha visto no Instagram um post no Reels de uma pessoa que eu nem conheço, que eu tava andando assim, vendo os memes que a gente fica vendo no sei. Instagram, e eu vi um vídeo de uma pessoa comentando sobre hipnoterapia, né? E como que ela é benéfica para, né, a ajuda com a ansiedade. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí coincidiu do meu marido falar, ó, a gente tem que procurar ajuda médica, porque não tá dando mais, né? Sim. E aí eu falei, eu quero realmente. E aí eu citei isso para ele. Eu falei, eu vi um post bem curto sobre hipnoterapia e eu queria tentar, porque eu não quero chegar a ficar anos fazendo terapia, ou até mesmo ter que procurar um clínico e ele já me encaminhar para um psiquiatra e eu começar a tomar Uhum, medicamentos. Eu não quero isso. Eu quero tentar uhum. esse tratamento, né? E aí ele falou assim, então vamos, né? Vamos atrás, vamos procurar um profissional. E a gente ficou uma semana tentando na internet, liguei em Campinas, em alguns profissionais. Aí você Uhum, encontrava sempre psicólogo que fazia o processo da hipnoterapia, ou você encontrava só um profissional que era certificado em fazer, e aí ficava a dúvida, e agora vou com um psicólogo que faz o processo, ou vou direto com somente o profissional da hipnoterapia. Aí ficava muito aham. aquelas dúvidas, e procurando material e material. E aí, quando foi em setembro para outubro, foi que eu encontrei você. Que eu encontrei a Sandra. Aí eu falei assim, aí eu já Como tinha você me visto. encontrou, Wellington? Que eu nem Na sei. verdade, o meu marido acabou encontrando, na verdade, a gente encontrou pesquisando profissionais da área, e existe alguns sites, né, que tem profissionais que são habilitados para fazer, e eu tinha visto o seu nome. Acho que E, você e viu na assim, Omni Finder, né? isso. No E site da própria Omni. isso foi lá. E assim, mas eu nem. Sabe como assim que eu nem achava que você era de Indaiatuba? Eu apenas fui pesquisar para ver se tinha alguma coisa sobre hipnoterapia para eu Certo. poder ver mais para procurar. E aí coincidiu que você era de Indaiatuba. Aí Uhum, eu falei assim, tá, é agora, então vamos ver. Aí foi que eu vi o seu material no YouTube, vi né, os materiais do Instagram, comecei a olhar, e aí só que veio aquele medo, né? Ai, será que eu vou hum. entrar em transe e aí eu não vou voltar mais, né? Que todo mundo fala hipnose, já pensa É isso que a que, gente né? pensa. Você Sim, é isso vai que a estar gente aí pensa. imitando uma galinha, imitando Comendo algo disso, cebola, né? achando que é outra coisa, né? Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Eu falei assim, nossa, e agora, né? Eu vou, não vou, né? E aí foi que eu entrei em contato com você. Aí você tinha mandado aqueles áudios para mim, explicando como que funcionava, né?
Aí no trabalho eu comentei com uma amiga de trabalho, ela falou assim, Well, vai, eu dou maior força pra você, vai que vai dar certo, tenta, né? Desse jeito não dá pra Uhum. você ficar. Eu falei assim, quer saber, eu vou. Aí foi quando eu entrei em contato com você e marquei, né? Não vou mentir que na primeira consulta, no primeiro dia que eu ia para fazer, né, a consulta de avaliação, eu tive que vomitar em casa, né? Porque eu estava nervoso, né? Eu lembro que a gente tinha marcado às 8 horas e Foi, era 7h30, 7h40 eu já estava na frente do seu sim. consultório, né? Esperando para abrir, né? Porque eu Cheio estava de álcool na ansioso máscara, né, de Wellington? álcool, porque eu já tinha borrifado um monte de vezes de álcool dentro do carro, né? E aí foi uma coisa muito engraçada, porque quando eu entrei lá no seu consultório a primeira vez, e eu fiquei lá na recepção sentado, eu comecei a ouvir aquele barulhinho das águas que você tem lá, a musiquinha que fica tocando de fundo, aquilo já começou a me acalmar. Eu falei, já gostei, já estou mais calmo. Aquilo já começou a me trazer um conforto. E também a Uhum, situação que eu estava no ambiente, que eu fui na minha mentalidade, é o que vai me ajudar, é o que eu preciso. legal. Então, eu Uhum. tenho que depositar 100% de mim aqui, porque isso eu preciso, né? E aí foi quando a gente fez, né, a primeira consulta de avaliação, né, onde eu chorei horrores, né, que eu precisava. Deixa eu fazer um parênteses. Quando a pessoa vem até o consultório presencial, ela não entra de máscara e eu não fico também de máscara. A gente põe o face shield, né, que é aquele transparente no rosto todo. Por quê? Porque é muito difícil a gente fazer a leitura quando a pessoa está de máscara. E é difícil também para a pessoa me perceber quando eu estou de máscara. Então, o Wellington chegou no meu consultório achando que ele já estava com a muleta do álcool na máscara. E eu disse, você vai ter que tirar a máscara. Ele falou assim, eu vou ter que tirar a máscara. E É, até então não estava entendendo por que não podia tirar a máscara, né? Mas ele e obedeceu, né, Wellington? Você eu fez obedeci. direitinho. E eu fiquei na minha mente, Jesus do céu, que vê que eu vou começar a passar mal dentro da sala dela, e eu vou ter que usar esse banheiro, eu vou passar essa vergonha. E eu entrei, sentei, fiquei lá, e aí a Sandra, explicando, né, o que seria a avaliação. E aí eu todo nervoso, né? E aí foi um processo muito bom para mim. A primeira consulta em si de avaliação, né, que para mim já foi um ganho muito grande, né? Que eu havia até comentado Uhum, com você quando eu voltei para fazer a quimioterapia. Foi um processo muito bom para mim, porque eu pude me autoavaliar também, me auto-enxergar, né? O que eu estava dizendo perante, né, as palavras e olhos de outra pessoa, né? E eu pude falar coisas que às vezes eu nunca comentei com ninguém, né? Coisas que ficam presas, né? Que às vezes para mim ou para alguém não é relevante, mas eu senti a vontade de falar várias coisas, né? E foi um uhum, processo muito bom para mim. E quando eu saí de lá, a gente conversou, né? Antes eu tinha preenchido lá, né, o questionário e tudo, né, da amnésia sobre, né, a minha trajetória de vida desde infância, né, do meu uhum, convívio com uhum, familiar. E aquilo já, quando eu fui preencher aquilo, eu já comecei a me autoavaliar, porque tinham perguntas ali, aí que é interessante, tinha perguntas ali que eu nunca parei para pensar no que eu responderia se alguém me perguntasse. uhum, Então, perguntas que eu falei, o que que eu vou responder? O que que eu penso sobre isso, né? O que que uhum. isso tem em relação à minha vida? Então, e isso foi muito bom. E aí, quando foi a primeira, que a gente fez todo o processo de você me conhecer, né? Eu contar minha situação, né? E você falar, ó, realmente a hipnose ela é recomendada para você, né? Vamos fazer. E aí foi que eu depositei e falei para você que eu tava com um pouquinho de medo, né? E eu tava com medo de, né, sair comendo cebola, achando que é pão, imitando um animal, né? Eu tava com medo disso. Aí, só que aquilo assim, eu saí do seu consultório e eu fui direto pro trabalho. E aquilo para mim foi tão bom. Eu fui tão renovado, sabe? Com aquela mentalidade assim,
nossa, agora vai dar certo. Agora eu encontrei um negócio que vai dar certo para mim. Encontrei a saída, né? Encontrei a saída, né? E eu fiquei assim tão maravilhado e eu cheguei no trabalho, aí eu e fora assim, né? Só voltar um pouquinho. Geralmente quando a gente tem crise de ansiedade, a gente sofre disso, o nosso humor também é diferente, né? Uhum, Porque nós ficamos estressados e a gente estressa quem está ao nosso redor pelo modo que a gente fala, pelo jeito que a gente trata as coisas. E isso já estava também mexendo no meu convívio com as pessoas. As pessoas ficavam falando, ué, não hum, tá meu convívio com você tá muito chato. Todo dia você não tá de bom humor, você não chega, você não dá bom dia. Papá. uhum. E nesse dia que eu passei com você, no primeiro dia, eu cheguei no trabalho totalmente diferente, bem feliz, bem contente. Fiquei aquele dia maravilhado, né? Falei, agora é a hora. Só que daí, né? Deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre a hum, primeira sessão, até para explicar, né, para as pessoas que estão aqui, que estão do seu convívio, o processo todo do Wellington, que é o processo realmente da hipnoterapia, são somente 3 sessões. Essa primeira que ele está falando, que é a avaliação, a segunda, que é realmente quando ele passa pelo processo da hipnose, e a terceira, que é o retorno. Essa primeira aqui, uma das coisas, e você pode dizer melhor, né, para todo mundo, Wellington, uma das coisas que parece que você fez uau, é quando você descobriu, cara, qual que é a vantagem que eu tô tendo da doença, né? Porque a gente sabe que tudo, absolutamente tudo, tem o que a gente chama de ganho secundário, que é a vantagem da gente estar daquele jeito. E se a gente não desmonta esse circuito, não adianta a pessoa ir para a hipnoterapia. Porque ela vai fazer hipnoterapia, só que ela não vai querer abrir mão da vantagem que ela está tendo, porque ela não tem nem noção do que era aquilo, né? Não sabia nem como que é aquilo. E é muito louco para a pessoa, por isso que a primeira sessão é tão impactante, foi para o Wellington, e vocês vão entender como foi, né, Wellington, que resultado hum, que trouxe só a primeira sessão, que quando a pessoa saca o que é que está fazendo com que ela repita aquele problema, que é um sofrimento infernal, como era essa questão para você, muita coisa já é desmontada. É como se a gente falasse assim, agora sim, faz muito sentido. E quando a gente entende, né, a nossa trajetória, os nossos porquês internos, a gente já avança 50% do caminho. Né? sim. Então eu digo assim, a pessoa não consegue, quando ela está lá na primeira sessão, e é isso que eu quero que você diga, você não consegue dimensionar o que foi a primeira sessão. Você saiu aliviado, porque é natural que quando a gente está perdido, a gente encontra uma plaquinha, está dizendo a seta para lá, a gente faz, ufa, estou no caminho certo. Eu não cheguei até o final do caminho, mas pelo menos a seta estava dizendo, apontando que era para lá. A primeira sessão é um pouco assim, a gente chega perdido, sem muita esperança, sem saber o que fazer, e aí a gente vê a seta. Agora, você imaginava o que ia ter de consequência quando você saiu da sessão? Não, eu não imaginava, porque assim, para mim foi muito importante a primeira sessão. Porque na primeira sessão eu pude entender que uma parcela dessa mudança do meu comportamento da ansiedade, de vencê-la, também dependia de mim. Eu tinha algumas Mentalidade. coisas que dependiam de mim, que não era só a hipnose que iria me ajudar ou que a Sandra iria me ajudar. Se eu não quisesse também, não iria acontecer. Isso. Então eu tinha que fazer a minha parte. Então eu saí de lá com aquela missão que você me deu, ó, 50% é você. Então você precisa virar a chavinha e mentalizar que você precisa mudar e que você quer mudar, né? E aí eu peguei e falei assim, aí eu saí do consultório e falei assim, então agora é isso que eu vou fazer, né? Porque se eu já, aí eu pensei comigo, se eu já sair desse jeito, né? Feliz, contente, vendo uma solução para o meu problema, só de uma conversa, da primeira avaliação, da primeira consulta,
né? E com essa força de realmente mudar, isso para mim já tá grande, né? Um grande ganho, né? E coincidiu que na Uhum. mesma semana a gente teve uma reunião da equipe de recursos humanos da empresa que a minha supervisora sempre faz, a Karen, e para a gente poder assim soltar ou aquela semana como foi, e também para a gente poder se conhecer um pouco um do outro, né? Hum. E aí eu pude falar desse processo da primeira consulta, né? O quanto Ah, isso é? foi bom para mim, né? Chorei também bastante, né? E o pessoal pôde perceber o quanto aquilo estava sendo importante para mim. E eu tive um apoio muito Uhum. grande da equipe que eu trabalho e dos meus amigos próximos, né? Quando Uhum. ficaram sabendo do meu entusiasmo da, depois da primeira consulta, né? E aí, só que, primeiro dia excelente, o segundo dia já começou aquela crise um pouquinho de ansiedade, porque eu já estava pensando na hipnoterapia, que já ia daqui 15, 20 dias acontecer, né? E eu, ai meu Deus, esse dia não chega, esse dia não chega, não chega, não chega, né? E aí tendo aqueles picos, e aí eu não conseguindo mentalizar algumas coisas que eu coloquei como meta e nervoso, nervoso, mas segui firme e falei, não, vai ter a minha mudança, já encontrei a saída e é isso que eu quero, né? Uhum. E aí o pessoal falando, well, fica calmo, vai dar tudo certo. Agora você já está procurando ajuda, você já deu o primeiro passo que foi realmente aceitar que você precisa de ajuda, né? Aceitar o que está acontecendo com você, a entender o que está acontecendo com você, né? Sim. Porque para mim a atitude de te procurar foi uma questão mesmo de eu que eu não estava vendo saída e o próximo passo era ter que ir no hospital se medicar, que era viver drogado com remédio, né? Para eu poder Uhum. viver. Não Uhum. estava conseguindo viver. Uhum. E aí eu peguei e falei, não, vai dar tudo certo. Aí chegou o grande dia, né, da hipnoterapia, né? Aí eu falei assim, trabalhei o dia todo, né, nervoso, né, querendo, vendo a hora de chegar, e chegou, né? Cheguei lá, né? Aí no seu consultório, aquele nervoso, né? De novo, fazendo a mesma pergunta. Sandra, eu não vou entrar em transe, né? Eu vou saber o que eu tô falando, o que eu tô fazendo, né? E aquele nervoso, né? Mas, enfim, esse dia foi um dia inesquecível para mim. Assim, eu pude, né, durante o processo da sessão, né, da hipnose, poder me conhecer muito mais do que eu achava que eu me conhecia, né, de enxergar muitas coisas que aconteceram comigo, que muitas vezes eu não, para mim não tinha ligação com o que eu estava passando, e na verdade tinha, né, e eu pude me livrar de muita coisa, né, isso foi um ganho. Eu falo que assim, que foi o melhor investimento que eu tive na minha vida foi passar por esse processo, porque só eu sei, a minha pele, quem sofre de ansiedade sabe, né, o processo horrível que é você não conseguir fazer as coisas com medo, já prevendo do que pode acontecer por questão da sua ansiedade. E para mim, naquele dia, quando eu entrei, eu já entrei mentalizando que aquilo ia ser minha cura. Aquilo vai me Uhum. ajudar. Eu vou sair daqui, Uhum. nem se não for 100%, vai ser 90, 80% já resolvida a minha situação. E foi um processo. O, Ah, só te interrompendo um pouquinho. Quando você falou que você chegou com medo, embora você já tivesse, né, com essa resolução interna de que não vai dar certo, uma das coisas que a gente precisa fazer também é mostrar para a pessoa que, de fato, o poder é dela. Então, a pergunta-chave que eu fiz para o Wellington é: como que ficou os seus vômitos? Como que ficou a necessidade da primeira sessão até agora, né? Porque tem também um preparatório, filme para ver, modelo da mente para entender, né? Como é que ficou sua cabeça? O quanto que está igual
a primeira sessão que você veio, o quanto você sentiu que melhorou ou piorou. E você lembra o que você respondeu, Wellington? Lembro. Eu lembro que eu respondi que tinha praticamente 60% do Wellington já estava resolvido os problemas da ansiedade. Porque como você Então, disse, escutem isso. A gente nem tinha feito a hipnoterapia não, e com tudo que ele foi descobrindo, acessando dentro dele, ele já estava bem. E aí eu falei para ele, bom, se você já conseguiu tudo isso sem, você percebe quem é você de verdade, né? sim. Quem é? Qual é o nosso poder? Até onde que a gente pode chegar? É E, incrível. e o engraçado, né, Sandra, que assim, depois da primeira avaliação, da primeira consulta, né, da primeira etapa que você me passou os materiais, eu assisti filmes que você, né, me passou como lição de casa, que eu já havia assistido, mas eu nunca tinha parado para perceber o quanto eu podia me ver naquele filme. São filmes que eu falei Aham. assim, não é possível, eu vou assistir um filme assim, né, um desenho, né, daí eu falei, né? Aí o outro filme eu falei, aí eu comecei a me ver, a minha situação dentro daquele filme. Eu comecei assistir, analisando né, a interpretação daquele filme, colocando a minha vida lá dentro, né? E foi quando eu falei, não, então tem solução para mim mesmo, né? Tem solução e eu vou até o final, né? Aí foi que chegou no dia, né? Eu super nervoso, né? Com medo, mas porém foi o que eu falei para você, ó. Até aqui agora, 60% do Wellington já está resolvido, porque eu pude me enxergar em vários momentos, sabendo que o Wellington também acaba, como ser humano, sendo falho, que a gente é falho, né? No que eu poderia melhorar na minha vida, nas minhas atitudes, né? Para que pudesse contribuir de forma positiva para o meu processo de tratamento. Então, aquilo para mim já foi muito grande. E aí veio a vela da sessão, né? Que daí foi o que eu me realizei, na verdade, né? Todo o processo. Eu até vi a sua live anterior, né? Que você tinha falado que o paciente tenta, e quando vê, já acabou, né? Já é noite, já passou tudo isso, né? A gente nem vê realmente o que passa, né? A gente está tão naquela expectativa de descobrir o que está realmente acontecendo, o que, que é o foco do teu, né, das tuas crises, daquele gatilho que te dá ansiedade, que você esquece o tempo, né? Então, assim, eu falei para todos, a hipnoterapia foi um momento que eu chorei, que eu, né, soltei a minha raiva, né? Falei o que eu tinha vontade de falar, né? Lutei com os meus pensamentos internos, né? Aquilo que me bloqueava, né? O que me impedia de ser feliz. Uhum. E para mim foi assim, foram praticamente a gente saiu. Eu lembro que eu cheguei umas 7 horas, a gente começou o processo, eu saí de aí já era quase mais de 11 horas da noite. E para mim Isso. parecia que tinha sido uma horinha, meia hora, mas o negócio foi muito, né? E que eu saí assim, eu cheguei em casa, daí o meu marido falou assim, tá tudo bem? E eu cheguei numa calma em Quem casa. chegou? É quem É, chegou. eu cheguei em casa, daí eu avisei ele, e falei que eu tava, quando eu saí do seu consultório, eu avisei que eu tava vindo para casa já. Aí eu cheguei em casa, guardei o carro, tudo. Aí ele chegou, tá tudo bem? Eu falei, tá. Sabe, numa calma, assim, meio que pensando em todo o processo que eu fiz. E aí ele falou assim, ele esperando com que eu contasse algo, eu falei assim, não, amanhã a gente conversa, né? Porque eu estava ainda processando tudo, a minha mente estava processando Uhum, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu pude lembrar que aconteceu comigo, situações uhum, simples que para mim era nada e na verdade era uma parte de bloqueio da minha vida. E aí eu fiquei. Eu sei que eu demorei para falar para todo mundo como era o processo, o que aconteceu comigo, acho que umas 2 semanas, Sandra. Eu é fiquei mesmo? eu fiquei só vivendo aquilo para mim. Eu ainda estava naquele processo de vivendo da hipnoterapia.
Porque em todo momento porque eu comecei a tudo que eu ia fazer, que eu tinha as crises de ansiedade, eu começava a pensar na hipnoterapia e começava a colocar o processo em prática eu mesmo, na minha mentalidade, né? Através da minha frase, né? Que a gente fechou a Sim, hipnoterapia. Então eu sim. mentalizava aquilo, colocava aquilo e aí eu seguia a minha vida. Aí foi quando eu mandei para você, que já fazia já praticamente 2 semanas que eu não vomitava, que eu não tinha crise, né? E eu tinha uma Sim. apresentação logo em seguida, depois. E foi que eu fui, apresentei, e quando eu lembro quando eu chegava perto da coxia, quando eu falei na primeira consulta, que aquilo me dava um nervoso, que eu tinha que vomitar. E foi ao contrário, lembra que eu falei para você? Que quando eu cheguei Sim. na coxia, na verdade, eu me senti calmo. Eu me senti no Aham. lugar que era meu porto seguro, com aquela vontade de entrar e fazer acontecer. Então, a ansiedade, ela já não estava mais presente naquele momento. E depois daquela apresentação, que eu falei para você que eu ia tirar a prova real naquela apresentação, né? Sim. Eu falei, eu já tenho um acontecimento e lá que eu vou tirar a prova real. E foi quando eu peguei e fiz isso. E depois, logo, você me perguntou e eu te respondi que tinha dado tudo certo, né, naquela apresentação. E eu Sim. falei assim, aí eu cheguei em casa, o Daniel, né, meu marido perguntou o que tinha sido, eu falei assim, ó, foi maravilhoso, né? Eu achei que eu não ia conseguir, que aí minha mente já estava querendo projetar que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, mas daí eu vinha todo aquele processo da hipnoterapia, todo o processo que eu passei, tudo que eu ouvi você falando para mim, né? Tudo que eu pude falar, né, no processo. E a minha frase ao mesmo tempo, então vinha aquele acúmulo de coisas positivas na minha mente, né? E que Uhum. fazia eu esquecer aquele processo da ansiedade. E aí fiquei. E aí, quando foi, né, no processo do último encontro nosso, da avaliação depois dos 45 dias, né? E aí Isso. foi que eu falei para você que foi, para mim, estava vivendo uma maravilha, né? Hoje eu posso falar, assim, muitos que estão aqui na live que me conhecem sentiram muita diferença, né? Puderam falar assim que eu virei um outro Well, né? Depois da hipnoterapia, né? Fiquei outra pessoa, né? O meu humor melhorou, meu relacionamento com as pessoas, né? As Uhum. pessoas podem entender também o porquê que o Wellington era daquele jeito, o porquê o Wellington passava por aquele processo, né? E Uhum. muitas vezes, Sandra, eu já vi muito isso já aconteceu muito comigo, das pessoas tratarem a ansiedade como se não fosse algo sério, que é algo que a pessoa tá tendo frescura porque ela está nervosa daquilo, é uma frescura. Mas não é, né? Por muito tempo no início eu achava que isso era uma frescura, né? Que isso eu poderia conviver, mas eu vi que ao longo da minha vida isso não ia mudar e que eu tinha que melhorar, que eu tinha que arrumar. Estava interferindo em tudo. E então, a Você partir está de falando uma uma. coisa muito importante, que inclusive eu falava na live anterior, que você pegou um pouquinho, que a Natasha, da RNA Radiologia, me perguntou quais são os sinais para a pessoa ficar atenta, né, para saber se ela está precisando de ajuda. E eu disse, olha, eu nem vou falar os sinais, porque a gente sabe que a gente está ficando ruim. O problema é o nosso preconceito. O problema é que realmente a gente acha, né? E até eu falei uma coisa bem forte, a gente diz assim, nossa, coitada da pessoa, né? Olha, não sei por quê, porque ela tem tudo que ela precisa e está deprimida. Então parece que é a culpa da pessoa. E aí eu falei na live, substitui o deprimida por com câncer. Ah, coitada da pessoa, ela tem tudo que precisa e está com câncer. O câncer não soa, né? Lógico, porque é como se eu escolhesse estar ansioso, escolhesse estar deprimido. Isso não é verdade. Se Sim, você soubesse controlar, você não teria me procurado. Agora, na história do Wellington, é a história de 99,9% das pessoas que sofrem de ansiedade. Ela vai evoluindo numa piora. Não melhora. Piorou, aumentou o número de ambientes, piorou a frequência, não foi? Da questão dos vômitos. Aí sim, o vômito foi meio que substituído, só que não.
pela questão do álcool, na máscara. E o E que eu isso falo vai para todo assim, uma mundo, bola de neve. sim, é que nem você falou, que nem, por exemplo, antes era fora da zona de conforto só, depois começou dentro da zona de conforto. No meu dia a dia, no meu processo diário, que já era rotina, começou a ansiedade interferir também. Então, aí foi Uhum. aonde eu parei para pensar que eu preciso de ajuda, porque não é possível. Se eu colocar o papel aqui, eu vou ficar ansioso também? Não, não é assim que funciona, né? E a hora do basta, né, é fundamental, porque enquanto a gente realmente consegue carregar com a barriga, parece incrível, mas a gente E, vai judiando da gente. e é uma coisa bem engraçada, porque quando eu fiz né, a divulgação da nossa live, muitas pessoas nem imaginavam que eu passava por esse processo de ansiedade, Olha só, né? Muitas pessoas falam olha só, assim, eu já tive pessoa que falou, amigo, eu, eu sofro igual você, nossa, eu não sabia que você olha também, se eu isso. soubesse a gente podia ter conversado, porque eu também preciso conversar sobre isso. Então, um monte de gente veio me procurar falando isso, né? Daí todo mundo, o que que você fez para melhorar, que não sei o que, até eu tenho uma amiga minha que ela falou, né, para mim, ela falou assim, realmente, né, nas última apresentação que eu tive em dezembro agora, que também foi uma outra prova, né, que foi daquela última consulta nossa, né, de retorno, Sim, ela falou assim, realmente, você não ficou nervoso, você não passou mal e eu não vi você ansioso. Eu falei assim, tá vendo? Por isso que eu falei para você que há solução para o nosso problema. Basta a gente querer e a gente determinar que a gente vai conseguir mudar, né? E ela falou aí, o pessoal ficou bem contente. E eu, muito mais ainda, né? Mas é o que eu falo para todo mundo, o processo, a gente não pode depositar 100%, né, sobre algo a sua cura, né? Muita coisa depende de você também. Então eu falo para todo mundo que eu ainda vivo no processo de um tratamento, porque eu diariamente eu tenho que me conhecer, diariamente eu preciso me colocar em prova, em poder superar tudo aquilo que eu fui passando. Então, se é algo novo, não, vou fazer, né? Se fosse em outros tempos a live, não, Sandra, não vou fazer, pelo amor de Deus, eu vou passar mal, não, aceitei na aham, hora, nem pensei duas vezes, foi, aceitei. Porque foi, precisa enfrentar esses processos, eu preciso fazer isso e mostrar para mim, para minha mente, que isso é normal no processo da minha vida, isso, que eu tenho que isso. viver a minha vida e que a ansiedade que vá procurar outro lugar, que não procure outra pessoa, procure um lugar que não seja uma pessoa, né? Venha Mas pra cá pra esse consultório, né? Vai lá pro consultório é, da Sandra que ela dá um jeito em vai você. lá Eu não pra quero Sandra, que a mais. Sandra dá um jeito, né? E até foi engraçado que o Daniel, meu marido, ficava, amor, o que aconteceu lá? Me conta, eu não. O que ela fez com você, né? E ficou, o que ela fez com você, né? Eu Bom, o Daniel falei, hoje tá matando a curiosidade, né? Como é que é essa mulher? Como que é isso, né? tá. Não, tem até uma piada, né, Sandra? Que ele falou assim, amor, você não vai ir lá e você vai voltar hétero, né? Que depois você vai ficar. Você vai separar de mim, né? Ele falou, falei, não, não, não é pra voltar hétero, não. Vê ela que não torne você hétero. Porque assim, tá tudo muito novo, né? Não, o não conhecer, né, deixa a gente na expectativa do que vem para acontecer, né? Mas enfim, foi um Isso, processo para mim que está sendo, né? Eu falo para todo mundo que não é uma luta difícil, uma luta como que eu posso dolorosa hoje em dia, eu falo, né, depois do todo o processo que eu passei, não é mais aham, porque agora eu consigo enxergar de uma outra maneira, a minha visão é diferente. A minha análise das situações que acontecem comigo são outras hoje, né? Então eu isso, consigo realmente pensar, parar, analisar e não colocar a ansiedade e o meu problema na frente, né? Então eu analiso toda a forma positiva que aquilo pode trazer para mim, né? Tenho noção que pode não dar certo, mas o meu foco é em dar certo, é fazer aquilo acontecer e ser o melhor para mim. Então eu falo que para todo mundo que a gente não pode parar porque eu fiz a hipnoterapia e agora eu esqueço, eu não vou mais cuidar da minha saúde mental. Não. Eu ah, não aprendi com existe.
hipnoterapia, com os processos de consulta com você, para fazer todo o processo, eu pude perceber que o quão é importante qualquer pessoa cuidar da sua saúde mental. Não é, né, aquele que eu falei no início, né, de achar que tá louco, né, que tá assim porque tá louco, que precisa procurar o psicólogo ou psiquiatra porque tá louco. Não, não é isso, né? O mesmo modo que a gente precisa cuidar do nosso corpo, né, que a gente precisa ter uma disposição, um bem-estar com o nosso físico, a gente também precisa ter com a nossa mente, né? Perfeito. Então, foi o que eu fiz. Então, eu procurei e hoje eu dou prioridade em cuidar da minha saúde mental do que, né, de outras prioridades que eu tinha na minha vida, né? Hoje eu falo que eu tô vivendo o combo, né? Combo do Mac, que é que é cuidar da saúde Boa! física e a saúde mental. Então, esse combo é a prioridade da minha vida hoje, né? Hoje eu tenho o Daniel na minha vida, graças a Deus, aí há 10 anos junto, o Daniel me ajuda muito nesse processo, né? Eu falo que foi tão interessante quando você me deu aquela lição de casa e você falou assim, tenta fazer em família, né? Faça com o Daniel, assista junto com o Daniel, faça o processo, né? Envolve o Daniel no processo. E foi muito bom, porque o Daniel sempre vem me ajudando muito. Então é muito importante você envolver pessoas que realmente torçam para você, que gostam realmente de você e querem teu bem, você envolver nesses processos. Porque você acaba tendo mais força sabendo que tem pessoas que estão ali, ó, no pilar te segurando. Se você cair, elas vão te colocar para cima para você continuar. Então é muito bom esse processo, né? E para mim foi muito válido. E hoje eu tô assim, é uma outra vida para mim, né? As pessoas falam assim, mas às vezes você tá estressado. Eu falei, mas lógico que estressado qualquer ser humano fica em qualquer coisa, né? Não é porque eu passei na hipnoterapia que eu vou ser bobo de Você todo virou. mundo, né? Não, Não é vai ser assim. santo, né? Passa na Eu vou hipnoterapia ser e você vira santo. santo. Não é Não existe. isso. Eu continuo tendo meus estresses, porque é normal do ser humano, a gente vive num mundo estressado, né? A Sim, sociedade é estressada. Então a gente acaba tendo esses indícios, mas não que isso seja por questão do meu processo que eu tive com ansiedade, o meu problema isso passado. mesmo. Eu já trato como problema passado porque eu não tenho mais isso, né? E quando se parece que vai ter algo, eu luto contra isso e hoje eu tenho ferramentas e conhecimento para eu poder melhorar a minha Perfeito. situação e continuar a viver aí a minha felicidade e meus objetivos. Perfeito, Ellen. Falou Eu bastante, né, quero. Sandra? Não, tá perfeito. Eu acho que assim, é realmente, porque o processo é tão rápido, né? Quando a gente fala que a pessoa vem para a hipnoterapia, é porque ela realmente está sofrendo. Não é qualquer sofrimento. A pessoa já está assim, pensando, ou vai dar certo isso, ou eu tô, com perdão da palavra, fodido. Sim, Porque, assim, eu já tô num grau de meio que final de linha, né? Então, quando a gente apresenta o processo da hipnoterapia, que são 3 sessões, que você vai estar consciente durante o processo da hipnose, você não vai dormir, eu não vou contar uma historinha para você, não, a tua mente consciente com a tua mente mais profunda vão estar juntas, vão trabalhar inclusive juntas, e que disso tudo nós vamos reprogramar a sua mente, é muito louco, é muito longe, não é, Wellington? é, É muito longe você pensar, não, mas será que vai dar certo? Mas como assim? E é legal que eu te trouxe aqui, por quê? Porque o Wellington não me conhecia. É diferente do Felipe, que foi a primeira live, que o Felipe era paciente meu, a gente vinha testando algumas técnicas, e aí a gente foi para a hipnoterapia. Então ele já tinha confiança no meu trabalho. A Mônica, que veio aqui também, ela não conhecia o meu trabalho, mas ela conhecia a Sandra Pessoa, né? As nossas filhas foram amigas. Agora o Wellington realmente não conhecia a Sandra. Veio conhecer de fato a Sandra, né? Só ao final do terceiro dia, que é terceiro dia não, terceira fase desse processo de 3 sessões. Porque daí sim a gente olha para trás e diz assim, não é que é possível isso? Não é? É uma sim, com sensação de assim, certeza. nossa, 45 dias, eu tô sem vomitar. Eu não preciso mais de álcool. Eu tô bem. Eu tô conseguindo me controlar. As coisas vêm, mas é como se eu conseguisse manejar.
Antes eu não conseguia, antes tudo era maior que eu. Então, leva um tempo para a mente racional processar e entender isso, porque é muito fora da realidade do sofrimento que a pessoa vivia. Nossa, Agora, muito. a gente sempre sabe, né, e eu realmente falo isso, não é o processo da hipnoterapia, né? É toda a construção realmente de autoconhecimento que a gente tem e de limpeza que a gente faz de memórias traumáticas e assegurar uma nova programação mental que seja positiva e saudável de acordo com o que você quer hoje. Agora, é o que o Wellington disse, e o Wellington está perfeitamente, e vocês que estão nos ouvindo vão identificar. A vida é um infinito. Quando eu estou bem, está acontecendo tudo legal, não preciso fazer movimento nenhum. Mas a gente vai cair. É a respiração. Inspirei, expirei. Inspirei, expirei. É dia, é noite. Assim são os nossos humores. A gente está chateado, a gente está feliz, a gente está chateado. O problema é que quando a gente tem uma ansiedade, uma depressão, ou qualquer outra questão, uma ferida emocional, quando a gente está aqui embaixo, a gente não consegue subir. A gente não consegue ter força para ir lá para cima. Então eu brinco sempre assim, quando a gente tem um problema, é como se a gente andasse nessa parte de baixo, né, da curva do infinito, de salto alto no meio de um pedregulho. Qual a tua velocidade? Você vai lá, você não consegue nem caminhar, ou seja, você fica com a sensação de que você está travado ali. E quando a gente está na parte de cima, que é a parte boa do infinito, a gente passa com um Porsche que vai de 0 a 100 em 3 segundos, ou seja, a gente nem percebeu que passou. Então, o que a hipnoterapia faz? Ela muda isso. Eu fico mais tempo sabendo cultuar e cultivar esse bem-estar. E quando chega a baixa, porque ela vai vir, ela vai chegar, como o Wellington disse, hoje eu tenho recursos, eu sei o que fazer. Eu já aciono, porque eu estou ligado, eu já percebi. E ao perceber, eu já falo, não quero ficar aqui. Eu sei o que vai me guardar aqui. Eu sei que eu preciso fazer algum trabalho para subir. Então eu faço. E isso vai se tornando cada vez mais automático, cada vez mais constante e mais fácil. E você acaba fazendo isso com tudo na vida. Você vai entendendo a vida como processos, né, de subir e descer. E cada vez mais você vai acelerando. É o que o Wellington falou. Tem o risco nessa situação. Estou fazendo uma live, estou com risco. Mas qual é o problema? Isso vai me travar? Ou eu vou arranjar algum recurso? Não, vou arranjar um recurso. Eu quero falar da minha história. Eu quero inspirar mais pessoas. Bom, então você aciona o quê? O seu eu quero, que é o nosso poder. E assim, eu digo que a hipnoterapia, ela acaba sendo voltada para um tema, para um sintoma, só que de verdade, ela causa uma transformação. Por isso que a gente, que é hipnoterapeuta da linha da Omni, a gente ganha uma pulseira que está escrito Eu transformo vidas. Porque a gente não está transformando só algo que era doença, patologia em saúde. A gente transforma a vida. Não tem como passar por um processo desse e não sair transformado. Não é verdade, Wellington? Com certeza, falou tudo. E por isso que parte do processo de se preparar para a hipnoterapia, entender como que funciona, porque você vem muito seguro que realmente, né, tá tudo que você precisava saber, você sabe. Precisa estar acompanhado pelas pessoas que estão do seu lado, porque se a gente não dá conta de entender como o troço é assim rápido, quem está do nosso lado vai dizer assim, ih, quando é que o feitiço vai acabar? Ela foi lá, botou em feitiço, né? Quando é que esse feitiço vai acabar? Né? Mas não acaba tipo nunca. Assim, e as pessoas acham que é algo momentâneo, mas não. Você aprende a tratar de uma maneira diferente, da maneira correta. Você tem, como você disse ali, ferramentas que a gente acaba adquirindo, né? A partir do momento que a gente conhece um processo, conhece como melhorar a situação, que a ansiedade já não torna mais um medo para a gente. Já não é você não tem mais um medo de passar por um processo, porque você já sabe como combater ela. Você já tem ferramentas necessárias e conhecimento
para você poder sempre estar fazendo o processo no seu dia a dia. Eu falo para todo mundo que é o dia a dia. É todos os dias eu fico fazendo o meu processo. Eu não Isso mesmo. esqueço da minha frase, eu não esqueço do que eu passei, do que eu enfrentei no todo o tratamento. Então, aquilo vai me dando mais força ainda para eu ir lutando e eu ir vivendo uma vida normal. Aquele que eu falei para você aquela vez na consulta, acho que foi na última, que a minha vontade era de sentir o friozinho na barriga de um nervoso de fazer alguma coisa, Sim, como qualquer pessoa, mas não sim. é o nervoso que eu sinto na ansiedade. E hoje, então, eu posso sentir esse gostinho de ter aquele nervoso na barriga, né? Aquelas famosas borboletas, né? É aquilo Uhum. que hoje eu tenho, que eu sinto, né? E quando eu senti isso a primeira vez, sem ter uma crise de ansiedade, para mim foi maravilhoso, né? Eu falei, nossa, eu tô sentindo aquele nervoso, aquele fiozinho na barriga e eu tô normal, né? Tô normal, tô feliz, né? Então, para mim foi muito bom isso. E é o que eu falo para todo mundo, é procurar conhecimento. É uma coisa que acho que muita gente acaba fazendo, que foi o processo que eu fiz, é ficar indo atrás de muitas coisas, leituras, às vezes, que não são seguras, né? E aí fica se automedicando com medicamentos naturais aqui, ali, né? E isso não foi bom para mim. Foi um processo que, na verdade, eu comecei a me perder aí. Uhum. E a esquecer que existem profissionais preparados para te ajudar, né? Que você não está sozinho, existem pessoas que estudou o teu problema, né? Que sabe te ajudar, né? Então é o que eu falo para todo mundo, se está nesse processo, procure ajuda, procure um profissional que possa te ajudar, né? Procure Sim. alguém que realmente vai te entender, sabe o que você vai ter e vai te dar uma orientação e um caminho para você seguir, para você combater isso, né? E você ter, como eu hoje, as ferramentas para poder combater o que vem passando no dia a dia, né? Que para mim está sendo maravilhoso. Que bom, Ellen. E eu só acrescento assim, mesmo se você busca um profissional, se diz especialista em algo que você quer tratar, e você segue o que esse profissional te falou, e ainda assim não tem sucesso, não desista de você. Busque outro profissional, siga, porque talvez as estratégias daquele profissional não são aquelas que são para você. Então eu digo assim, não é todo mundo que cabe na hipnoterapia e a hipnoterapia não cabe em todo mundo, né? Por quê? Porque tem questões ali que às vezes você olha e fala assim, não, não é para mim. Eu acho até legal, mas não é para mim. Então você vai buscar um outro tipo de ajuda, né? Então a gente precisa também entender a nossa parte. Nós somos únicos, nós somos extremamente especiais. E aquilo que às vezes não encaixa com a gente, não desista de você, porque eu recebo muitas pessoas que falam assim, eu já tentei de tudo, eu acho que o problema sou eu. Não, não é o problema você. Talvez você não tenha entendido a estratégia correta. A questão que acontece com a hipnoterapia é que o nosso índice de sucesso é muito alto, né? A gente tem um índice de 90%, não sou só eu, né? Meus colegas também. Então, assim, é claro que quando você vai buscar uma pessoa, é bom que ela seja especialista naquilo que você quer tratar. Por quê? Porque ela tem mais prática, ela tem mais conhecimento, e isso facilita a pessoa se sentir mais confiante e realmente fazer o que a pessoa está te mandando, né? E Mas se o que foi ainda que assim, aconteceu, né? Porque na primeira conversa com você, exatamente, mesmo não passando pelo processo da hipnoterapia, mas você sendo uma especialista do assunto, né? Pôde ali na primeira conversa dar uma orientação para mim e mostrar uma situação para mim que me ajudou 60% já no primeiro momento. uhum, isso mesmo. Muito bem. Temos alguma pergunta? Tem um monte de elogios aqui, viu, Wellington? Ah, e o pessoal tô vendo Tá, subindo. gente? O pessoal do trabalho tá inteiro. Que legal. Show, El, que bênção, que orgulho desse moço. Parabéns, que coragem inspiradora de procurar ajuda e assumir de volta o controle da sua vida. É mesmo. Agora vocês estão entendendo porque eu chamei o El para conversar com a gente hoje, né? Não é qualquer pessoa.
Parabéns pela atitude de procurar ajuda, chegou renovado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí é o começo da live ainda. Então, assim, que vocês possam ser e fazer a transformação que o Wellington fez e se tornou, né, Wellington? Porque se é Sim, com possível certeza. para um, é possível para todos. Isso que é bacana dentro do Sim, processo, né? com certeza. E se você tem uma disciplina e realmente uma força de vontade, como o Wellington tem, que é de fato, né, estar se cuidando todos os dias, como ele falou, né, o combo do McDonald's é a saúde mental e a saúde física, a gente tem aí um processo de qualidade de vida, ou seja, o tempo vivido é um tempo aproveitado, não é, Wellington? Isso Sim, que eu acho que é o mais maravilhoso de tudo. É quando realmente a gente justifica o dia que a gente viveu, né? sim, com certeza. E para mim está sendo muito bom. Não sei se vocês têm, a Marcilene está dizendo obrigada por compartilhar conosco sua experiência. Superação é essa palavra, te amo, meu irmão. Parabéns, Amém. exemplo. Lindo. É muito gostoso isso, né, Wellington? E É vocês que estão bom. assistindo, manda o aviãozinho essa live para outras pessoas. Às vezes uma palavrinha é suficiente para despertar essa esperança, para despertar essa renovação, essa vontade de se resgatar, né? Isso que o Wellington falou que sentiu. Putz, agora tem jeito, né? Agora vai dar certo, eu encontrei a cura. E aí a magia acontece, até porque quando você entende o poder da sua mente, essas coisas já são extremamente poderosas para realmente a gente encontrar aquilo que a gente está esperando. Uma das É. leis da mente é essa, né? Que a gente Uhum. encontra aquilo que a gente está esperando. Até meu pai Então, tá assistindo a live, ó. quem que é teu pai? A minha irmã colocou que Ah, meu o pai pai tá tá do lado gostando da assistindo. conversa. Até Que meu pai. legal, que legal. Parabéns pelo filho que você tem. Quando é que o senhor imaginou que ele ia estar servindo de exemplo, inclusive para um sofrimento dele tão grande, né? Então, muito legal. E esse apoio da família continua, né, Wellington? Sim, Então, com assim, certeza. Com certeza. E vai continuar muito aí. E eu tenho aí muita. Eu falo que eu acredito que ainda tem muita coisa boa ainda para acontecer de todo esse processo que eu ainda não experimentei, mas e tá vindo coisas só boas, né? Eu tô positivo sempre, amando o processo que eu passei, né? E às vezes não acreditando que isso realmente aconteceu. Às vezes a gente acha que é um sonho, né? Viver é tantos estranho, né? anos assim e de repente você não ter mais, né? Aí você fica, É, nossa, né? Foram tantos anos e de repente em 45 dias, né, de um processo aí intenso, de repente não tem mais nada, né? Então, assim, é. para mim é o que eu falo, que para as pessoas, né, como meu exemplo, é procurarem, como eu disse, uma ajuda, que a gente tem solução, o nosso problema tem solução, né? Não fique aí achando que, né, que você que é o problema, né? Que na verdade Uhum, eu achava também que às vezes o problema era eu e eu tinha que uhum. mudar eu 100%, mas não é assim, né? A gente precisa de ajuda e a gente precisa de orientação e que todo mundo tenha a oportunidade de melhorar assim como eu e de ser feliz, né? Que é o que a gente precisa. E eu fico extremamente feliz, honrada, quando eu recebo pessoas comprometidas como você, Wellington. E eu realmente, toda vez que eu venho para o meu consultório, eu estabeleço isso. Eu quero realmente, né? Deus me mande as pessoas que de fato eu posso ajudar, que eu possa transformar a vida delas, porque eu não quero pouco, não. Eu não quero só que a pessoa se conheça, eu quero que ela seja realmente transformada. Por quê? Porque eu sei que isso é possível. Então eu não vou querer o pouco se eu sei que o muito é possível e está ao alcance da gente. Então eu peço isso e realmente eu fico muito, muito agradecida quando acontece, né? Como Sim. você, né? Uma bênção para gente. Por quê? Porque faz valer todo o meu esforço, né? De muito tempo de dedicação, de muito trabalho interno
e que, de fato, comprovam para mim o que a gente é capaz. Toda vez que eu vejo o processo de hipnoterapia, e ó que eu já fiz, sei lá quantos, né? Quantas dezenas de processos eu fiz, e a gente tem esse alto índice de eficácia, eu olho e digo assim, uau, como isso é bom! Eu mesma fico assim, uau! Por quê? Porque realmente é incrível. Daqui uns 5 anos, Wellington, você vai olhar e você vai dizer, como é que eu pude conviver desse jeito tanto tempo? Agora ainda está recente. Mas as pessoas que eu já tratei um tempo atrás, e aí eu volto a conversar, e aí, como é que tá, né? Tudo bem? Eu falo assim, André, eu nem lembro que eu tinha isso. Por quê? Porque já entra dentro desse automatismo do sobe e desce que eu comentei antes, né? Sim. E isso acaba impactando todos à nossa volta. Impacta teu ambiente de trabalho, impacta as pessoas que você convive, impacta a sociedade, e a gente começa a viver no que a gente chama de um mundo bem melhor. Então, o meu processo, né, a minha profissão me realiza, eu me sinto extremamente privilegiada, porque sim, eu estou semeando sementes boas nesse solo, né? Com E certeza. torço, né, para que você que está me ouvindo, de alguma forma, acredita que você possa ser ajudado, quem sabe, né? Experimenta, faz como o Wellington, tudo tem um risco. Mas também, ficar do mesmo jeito, talvez o risco seja pior ainda, porque a gente já sabe os prejuízos, né? Se você já tivesse melhorado só 60%, que foi a primeira sessão, já estava ótimo, não é, Wellington? Sim. Já estava ótimo. Né? Por quê? Porque é muito diferente. Você já se sente mais autoconfiante. Agora, Sim. virou, melhorou tudo e ainda tudo eu estou querendo arriscar, tem novos projetos. Uau! Né? A vida é assim, a vida é abundante. O problema é que a gente se acostuma a viver uma vida medíocre. E faz parte também, quando você entende a sua mente, como o Wellington fez, porque ele foi preparado para isso, quando a gente entende a mente, a gente entende, inclusive, por que a gente acaba gastando tanto tempo em algo ruim, quando sabia que podia estar buscando algo melhor, né? E aí, a gente não para mais, né, Wellington? Agora você não tem mais parada, por isso que eu fiz a Não. profecia, por isso que eu fiz a profecia no começo da live. Guardem este nome, vocês verão este nome no sucesso ainda. Ai, meu Deus. Aguarde e confie. Não, Depois mas vem dizer para mim, olha, a Sandra falou na live lá do dia 26 de janeiro de 2022, ela fez a profecia. Não, mas é Wellington. muito bom esse processo. É um processo que eu indico para todo mundo hoje. Hoje eu falo para todo mundo que pergunta para mim, eu faço ansiedade, eu já falo, faz hipnoterapia. Eu já falo, faz hipnoterapia. Você quer enrolar ou você quer resolver? Você quer resolver, vai para hipnoterapia. Você quer enrolar, minha filha, ó. Ixi, mas foi maravilhoso. Eu agradeço muito, Sandra, assim, por ter profissionais como você, né, que, né, tiram um tempo de vocês, na verdade, para poder estudar todo esse processo que a gente vive, né, ser humano, né, que tem, na verdade, esse amor de lidar com as pessoas, né, de querer estudar as pessoas e querer ajudar, né? Eu falo que se não existisse profissionais assim como você, né? Eu falo que todo mundo é encaixado certinho em cada área, né? Você foi feito certinho para cada área, né? E eu falo É verdade. que o psicólogo, o médico, né? Você com o seu trabalho foi preparada sempre para poder ajudar a gente, né? E a gente tem que ser muito grato de ter pessoas que que queiram, né? Queiram tirar esse tempo de estudar, de conhecer, né, o que o ser humano pensa, né? Porque é muito difícil entender o ser humano, né? Então, como você diz, é um tempo muito grande de estudo, né, de entendimento, né? Acredito que cada paciente é uma história, é um aprendizado também para você, né? Eu falo que eu, Verdade. como professor e como profissional de recursos humanos, eu falo também para todo mundo. A gente aprende todos os dias, não é porque a gente estudou que a gente sabe tudo aquilo.
Então, com cada pessoa que passam na nossa vida, cada história que a gente vê, a gente vai aprendendo e vai agregando algo positivo no nosso conhecimento, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer muito, né, por você existir, por você ter aparecido no computador na hora que a gente procurou, né? Assim, e grato. Eu acho que a palavra é gratidão mesmo, é agradecer, né? Que não tem palavras para descrever assim toda a ajuda e o apoio, né? Que vocês, assim, a gente fala às vezes, né? As pessoas falam, mas eu já ouvi muito assim, mas você está pagando, mas não interessa se você está pagando ou não. Você tem que pensar, a pessoa, ela tirou um tempo da vida dela para estudar sobre você, né? Então ela merece seu apoio, né? Seu apoio é ajudar ali a pagar, é ali, estar, né, presente ali. Mas é só o fato de vocês tirarem tempo para isso, né, para entender o ser humano, isso já é um presente muito grande para a gente, né? A gente saber que a gente pode contar com pessoas como você. É isso mesmo. E poder pagar pelo tratamento, a gente sabe que também, pela lei da mente, é fundamental. A mente, ela não trabalha com buraco, é a lei da reciprocidade. Então, você está recebendo e você sente que precisa dar. O que você dá, além do comprometimento, é o valor, né, que aquele profissional está cobrando, a sessão, o processo, o tratamento, enfim, não importa. Se isso não acontece, a gente sabe também que a pessoa acaba não utilizando todo aquele benefício para ela. O exemplo clássico disso é a loteria. As pessoas que ganham na loteria, mais de 90% em menos de um ano perderam tudo. Isso é pela lei da reciprocidade, a pessoa não se sente no merecimento. Eu faço, sim, hipnoterapias, processos gratuitos. Mas quando você vier aqui, você vai entender quais as artimanhas que eu tenho que fazer para aquele processo que é gratuito. Lembra disso, Wellington? Eu lembro, lembro. Para aquele processo que a pessoa está recebendo que é gratuito, realmente ela se sinta pagando. Porque se não tem reciprocidade, não tem cura. Então, é importante? Sim, é importante. Quando a gente pensa, mas ela devia ajudar, né? Não eu necessariamente, qualquer pessoa, isso também é muito preconceito da parte da gente e é uma falta de conhecimento de como são as leis mentais. Quando a gente conhece, fica mais fácil. Então você está coberto de razão, né? Eu tenho certeza, Wellington, que se eu te convidar 10 vezes para vir fazer live, você vai aceitar as 10. Por quê? Porque você recebeu muito, não só da Sandra, de todo o contexto. Então você vai sentir na vontade de devolver isso de alguma forma, de doar isso por alguma forma. E a gente vai cada vez mais ampliando isso e se tornando mais merecedor. E quanto mais merecimento a gente tem, mais a gente ganha. E o incrível é que mais a gente dá, não é? Sim, com certeza. Mais a gente ajuda. É a corrente do bem que eu digo. Então, agradeço imensamente você estar aqui. Eu quero realmente que tenha valido a pena para você, que você se sinta assim, sabe? Cheio de energia, de tanta coisa boa que você recebeu de todas essas pessoas que se declararam, né, que te admiram, que estão com você, né, o fato de estarem aqui com a gente ainda, né, já são 20 para as 11 quase, Nossa, estão aí, né, todas essas pessoas, então assim, que bacana, parabéns. Não tem problema, é o que eu te falei, Wellington. Tranquilo. Ainda bem que quem está assistindo, a maioria das pessoas sabe que eu falo bastante, né? Então as meninas sabem que eu falo bastante lá no trabalho, então elas já estavam já imaginando que eu ia demorar comigo mesmo. Daí vocês podem perguntar assim, será, Sandra, que não tem como reverter essa questão da hipnoterapia para o Wellington falar um pouquinho menos? Não, eu ainda brinquei com o Daniel hoje, eu falei assim, mas eu tava falando com a Sandra, né? Ela falou assim, um tempo aí de 30 minutos, até uma hora. Ele falou assim, mas você vai passar disso? Eu
porque o jeito que você fala. Ah, eu te falei, as outras duas pessoas também passaram. É natural, porque quando a gente começa a falar da gente, e a gente, isso é importante também, porque quando a gente dá o nosso testemunho, a gente está de novo falando para a gente mesmo, olha só, que incrível é a vida, como vale a pena, né? Então, esse processo também de falar, de contar a história, também é terapêutico para você, Wellington. Além de ser terapêutico para todo o contexto. Então, é o ganha-ganha, né? É o ganha-ganha. Ganho eu, ganha você, ganha todas as pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir depois, porque vai ficar gravada, né? Vai ficar lá no meu canal do YouTube, vai ficar aqui no Instagram. Então, assim, é uma somatória de coisas boas que a gente está fazendo nesse exato momento. Com certeza. E te agradeço novamente, te desejo, assim, sucesso. E Muito tamo obrigado. junto. Se você Com precisar, certeza. A parte conta desse comigo. sucesso, você contribuiu muito. Eu que tenho que agradecer, Sandra. Beleza, Well. Tá? Um beijo grande para todos vocês, vocês que não estão inscritos no canal ou que não assistiram as outras lives, vá lá, assista, porque talvez seja o passinho que está faltando para você se motivar para cuidar mais ainda de você, né? Com certeza. Então, até Beijo. mais, gente. Até mais. Gratidão. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.